Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo On e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 1CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura e reflexão na Palavra de Deus. Vamos para o penúltimo capítulo de Gênesis, capítulo 49, que na nova versão internacional diz o seguinte: Então Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntem-se ao meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó, ouçam o que diz seu pai Israel. Rúben, você é o meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Os seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Dan defenderá o direito do seu povo, como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. A mesa de Azer será farta, ele oferecerá manjares de rei. Naftali é uma gazela solta, que por isso faz festa. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme e os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoou com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Benjamim é o lobo predador. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. São estes os que formaram as 12 tribos de Israel, e foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um uma bênção que lhe pertencia. A seguir, Jacó deu-lhes essas instruções: Estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã, campo que Abrão comprou de Efron o Hitita como propriedade para a sepultura. Ali foram sepultados Abrão e Sara, sua mulher, e Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia.
Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Esse capítulo é um capítulo bastante relevante porque Jacó ele junta todos os seus filhos e os abençoa. É uma bênção que em muitos casos relembra um pouco das histórias de alguns dos personagens que estão aqui citados, alguns dos seus filhos que tiveram histórias relevantes registradas em Gênesis, e também é uma bênção com uma perspectiva para o futuro, daquilo que vai acontecer com eles quando eles tiverem a terra deles, quando finalmente as 12 tribos se estabelecerem em Canaã. Algumas coisas relevantes aqui. Por exemplo, a bênção que Jacó dá a Rúben elenca o fato de que Rúben era para ser o líder como primogênito de todos os seus filhos. Mas por ter se deitado com Bila, uma das concubinas de Jacó, isso está registrado lá no Gênesis capítulo 35, Rubens perde essa primazia entre os seus irmãos. Outro personagem que merece destaque aqui é Judá. Judá, que é longamente abençoado, e depois Judá, apenas José tem uma bênção maior do que o próprio Judá, o que vem nos versículos a seguir, ele é colocado como alguém forte. Os seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. E Judá, ele é colocado como um leão, ou seja, a figura da sua honradez, a figura da sua força. Podemos ver que Judá tem uma transformação. Ele, antes do seu episódio com Tamar, era uma pessoa. E depois do episódio com Tamar, ele se transforma em outra pessoa. Nós podemos ver como Judá, ele se coloca como responsável em todo o episódio que envolve levar Benjamim para o Egito, como que o próprio Judá, ele é o primeiro a ir como um tipo de representante, né, na caravana rumo ao Egito. E para ajudar, nós temos profecias de Jacó muito importantes referentes ao Cristo, a Jesus Cristo, que é descendente de Judá. E ao comparar Judá como leão, é por isso que nós chamamos Jesus de o leão da tribo de Judá. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. É uma profecia relacionada a Jesus Cristo. Tanto as imagens que Jacó usa com relação ao vinho, com relação ao leite, são imagens que evocam a própria pessoa de Jesus Cristo, que vai vir como o descendente da família, da tribo e do clã de Judá. Outro filho, que é muito importante na vida de Jacó, é o próprio José. E na medida em que José ele é abençoado, toda a história de José é belamente resumida. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme e os seus braços fortes ágeis para atirar. E Jacó faz a questão de reafirmar que Deus estava com José, que por causa dessa presença de Deus na vida de José, José prosperou e ele se tornou talvez o principal de todos os irmãos, aquele a quem Jacó confiava, e nos seus últimos dias aquele que deu a alegria a Jacó por ele estar vivo e poder viver e conviver com ele nesses anos finais da sua vida. Finalmente Jacó, ele morre, ele é levado novamente a Canaã, na mesma caverna de Macpela onde Abrão e Sara estavam sepultados, ele é também sepultado lá. E algo muito também interessante, que é uma expressão que vai continuar aparecendo no Antigo Testamento, é como a morte é descrita. Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. O que é se reunir aos seus antepassados? É a referência à morte. É a referência de Jacó ir para o mesmo lugar aonde os seus antepassados estão. É o lugar da morte. É a sua condição
depois da morte. Você está reunido aos seus antepassados. E esses antepassados são claramente os antepassados da própria aliança. Abraão, Isaque e agora Jacó estava se juntando, morto, a essa reunião dos antepassados, que essa reunião também é a reunião dos antepassados da própria aliança. Todo o trajeto de Jacó, toda a sua vida cansativa, cheio de percalços, a sua peregrinação foram momentos exaustivos que a morte lhe deu um descanso. A morte lhe deu um fim. Mas a morte de Jacó não significava que as promessas haviam cessado. O sepultamento na caverna de Macpela em Canaã era o claro indicativo que, por mais que Jacó morresse, a promessa ela estava em vigor. Os filhos de Jacó continuavam crendo nessa promessa de um dia eles também voltarem para essa terra de Canaã e experimentar aquilo que Deus prometeu a cada um deles. Quando nós temos relatos relacionados à morte, é interessante, é bom nós pensarmos também naquilo que nós também vamos deixar de legado depois que o Senhor nos chamar e nós formos ajuntados aos nossos antepassados na fé. Jacó, com certeza, começou a sua vida de uma maneira não tão apropriada, enganando toda a sua família, mas ele pagou por cada erro que cometeu. E no fim da vida, ele se coloca como aquele que abençoa o faraó, abençoa todos os seus filhos, profetiza em relação a eles, mostrando que há transformação, que a vida deve ser um constante processo de transformação, para que você, dentro desse contexto da aliança, possa ser desenvolvido como pessoa, desenvolvido como servo de Deus, ser instrumento nas suas mãos, e o seu testemunho de vida passa a ecoar para as futuras gerações a partir do momento da sua morte. Eu não sei a sua idade, eu não sei a sua condição, mas vale a reflexão. Qual é a herança espiritual que nós queremos deixar aos nossos filhos? Qual é o testemunho do nosso relacionamento que nós queremos deixar para aqueles que estão vindo logo atrás, as gerações posteriores? Será que nós temos a deixar apenas coisas materiais ou valores muito mais importantes e que ecoam para muito além do tempo, muito além das circunstâncias, que é o nosso testemunho como crentes em Jesus Cristo? Que Deus nos ajude a passarmos por essa vida, por essa jornada da vida de forma fiel. E quando Ele nos chamar, o nosso testemunho de fidelidade possa continuar abençoando as futuras gerações. Voltamos no próximo capítulo, o último capítulo dessa nossa longa série de leitura e reflexão em Gênesis. Creio que com certeza Deus abençoou muito a sua vida. Temos mais um capítulo e nos vemos lá. Tchau, tchau.